Do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, que a paz do Senhor Cristo esteja com todos nós. É a paz limpa, esplêndida, onde nenhum homem pode dar. Só aquele que é rei. E que rei não é esse? Aleluias, o reino do Senhor não se divide, ele é o único, imbatível, tremendo, e todos se curvarão perante a tua voz. Todos os reinos se curvarão perante o nome de Jesus. E já está acontecendo em algumas nações, de milhares de pessoas descendo as águas e saindo de uma vida escrava. Aleluias, como Jesus fez tão bem quando começou seu ministério. Ele começou seu ministério logo tirando demônios. E demoniados iam aparecendo na frente dele, aleluias, porque o Senhor Jesus alcançava aquelas vidas e os demônios reconheciam, já sei o que veio fazer aqui. E Deus está dizendo para mim e para você, se atente aos sinais, porque os infernos já sabem, porque você estar aí, é porque você está no caminho do projeto, do propósito de Deus Todo-Poderoso. Poderoso Deus, eterno Pai, eu não sei como o Senhor faz o teu agir, de maneira que eu e todos não compreendemos, mas o Senhor diz que não precisa explicar. Teu milagre não se explica, a tua presença não se dá satisfação. Aleluias, porque quando o Senhor chega é para entregar o milagre. Glorioso Espírito Santo de Deus, permanece conosco. Que seja a minha boca, a vossa boca, para falar o que vai edificar a tua palavra, que pode ser levada para libertar pelo teu nome, para que possa ser utilizado, Senhor, de maneira como lhe apraz, alcançar quem o Senhor quiser que esteja ouvindo esta palavra, porque é pela palavra que o Senhor se designa que se cumpra. Aleluias, todas as coisas. E eu agradeço com poder a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Não perca tempo, está fabuloso. O Senhor Jesus já entrou falando, aleluia, liberando palavras na sua vida. Dá seu gostei, faz um coraçãozinho para Jesus, amém? Graças a Deus, porque tu tá aqui. Enquanto você dormia, um exército de anjo ordenado por Deus guardava a sua cama. Debaixo deste lençol, o Senhor diz que teve guardamento, teve proteção, mas não é proteção do lençol, é a proteção de que o Senhor, nosso Deus, enviou por debaixo dele, da enfermidade, alcançou o que você nem sabia que existia sobre ele. E Deus disse: eu levantei-te-ei, porque eu enviei anjos acampados, ficaram sobre retaguarda, direita e esquerda deste, aleluias, aposentos, que é o seu dormitório. E eu estou alcançando situações que você não entende, mas está sendo lançado. Aleluias. E por isso que o inferno está furioso. E o Espírito Santo trouxe essa oração. Amém? Graças a Deus. Pega com poder aí. Dá seu gostei. Se inscreve no canal. Envia. Se quer fazer um ato profético, Deus veio da tribo de Judá. São 12. Pega esses 12. Envie para 12 pessoas. Aleluias. E deixa que o Senhor Jesus faça o restante para Satanás bater o chifre dele lá na porta, lá de fora da sua casa. Em nome de Jesus, o Senhor Deus te declara: faz o que o Senhor Jesus pediu. Envia. E se teve, o seu coração pulsou, queimou, lance o propósito do Senhor Jesus. Envie para 12 como 12 tribos de Israel. Aleluias, glória a Deus. Vamos, irmãos, que tá fomegando. Pega as espadas aí, vem com ela, comigo, e ela está aí contigo, o Espírito Santo lhe, aleluias, já está na casa. A tua casa já está presente, porque quando chega a oportunidade, você chama o Senhor nosso Jesus para estar perto. E quando está perto, é Ele que diz, que dita as regras. Você está poderoso. Vamos lá para o Lucas. Já falamos dessa palavra, mas Deus me colocou. É uma coisa estranha que Deus fez de manhã aqui. Aleluias. Para que eu voltasse, eu voltei, fui, voltei. Aleluias. E é aqui, capítulo 4. Aleluias. Versículo 14. Para a glória daquele
que é o nome do Senhor. Na verdade, eram 12. Amém? Não é coincidência. Deus responde. Deus no ministério da minha vida. A caminhada com Cristo espiritual, Ele me responde pelos números. Aleluia. Poderoso Deus, nos reveste com a tua armadura de Deus para que possa resistir em todo tipo de cilada do inferno. Bata retirada, Senhor. Sim, Senhor, antes de falar a tua palavra aqui, Senhor, o Senhor deslançou. Xerecandarás. Toma posse, porque o Senhor reveste-nos. Põe, Senhor, a coraça da tua justiça. Coloca o capacete da salvação sobre nós e vem, Senhor, com todo o escudo de proteção que o Senhor deliberou nesta madrugada, para que podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, porque o Senhor é Deus. Reveste no Senhor com toda a armadura, toda essa guerra. Não sei que perigo foi esse, mas o Senhor acabou de descampá-lo e anulá-lo, porque estava escondido este perigo. Caiu por terra em nome de Jesus. Foi uma intercessão aqui que não entendi, mas Jesus sabe. Aleluias. Jesus respondeu, dito esta, não põe em prova do Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Eita. E Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito por toda aquela região. Se espalhou sua fama e ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Pega aí, irmão. Isso aqui é sobrenatural. Deus faz do jeito que Ele quer. Quem tiver nessa presença aqui, não se preocupe com o tempo, porque Jesus ficou 40 dias aqui, se colocando na posição no deserto. Então, Deus, para que pressa se a sua fala, aleluia, se eu tenho um projeto para a sua vida? Para que pressa? Se você quer ver conteúdo rápido, aleluia, Jesus diz, né? Multidão, né? Eu vou nas pequenas coisas. Pega aí que Deus aqui falou com poder. Jesus tinha terminado ali a tentação que o demônio queria se apresentar no jejum. Eita, Deus disse que consagração, jejum, oração. Diante que você está numa obra, fazendo o seu fazer profissional, o seu projeto que Deus colocou no seu coração, que Deus projetou para a sua história, a cadeira, aleluias, a casa, aleluias, eu não sei o que Ele projetou, mas o inferno já sabe, por isso tem se levantado. E aqui que ousadia. E Deus permitiu para que essas escrituras chegassem para mim e você, para o nome dele ser glorificado e saber que Satanás é ousado. Crente tem que ser ousado. Aleluias, mas também tem momentos que Deus manda, retira-te. Aqui diz que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. O que você entende por isso, no poder do Espírito? E as coisas que olha para trás que aconteceu em sua vida. Foi tudo poder pelo Espírito, não exatamente como Jesus aqui, que provavelmente se deve ter transladado de um lugar para outro. Eita! Deus disse, eu faço coisas incríveis, que os homens não vão entender nada que está acontecendo na sua vida. E Deus me direcionou uma palavra, eu estou caminhando já para outra, que eu estou caminhando no poder do Espírito, está me direcionando. E se for da vontade do Senhor, vai ser falo para a glória do nome de Deus. E aí Jesus volta para Nazaré. Aí você deve estar dizendo assim, olha, acabou de fazer jejum, foi realizar uma tarefa, e aí que o negócio pegou fogo. E aí que veio a afronta. E aí que veio guerra. E aí que levantou inimizade onde não existia. Colocou corações ferozes ali. O inferno se utilizou quem está ao seu redor para plantar ali ódio. Para vir com fúria no seu lugar, onde é o teu lugar. Porque Deus está sabendo que Ele sabe. Está sabendo que Ele sabe, ó que redundância, no que Ele te colocou no caminho é propósito dEle. Tu tem trocado de situações,
Tu tem enfrentado situações. E aí o Senhor nosso Deus disse, permanece aqui. E aí os cães se levantam e manda enviados, não é assim? Emissários, mas está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra, quando falou da rejeição, não. Ele foi muito mais que rejeitado. Foi ali, tipo, desafiado para ver se Jesus ficava no mesmo nível. Oi, Jesus está na tua presença. Você não vai se colocar no mesmo nível, mas se necessário for, você vai usar dos direitos da terra para você buscar os teus direitos. Mas se Deus dizer recua, não faça nada. Deus não faça nada que eu faço. Aleluias. E aí foi quando Deus me trouxe aqui o contexto deste lugar. E aí eu voltei para o mapa. Galileia em cima, Judeia embaixo, Nazaré ali pelo meio, Samaria no caminho, lembra? Que Jesus, ele não precisava ir lá, mas ele foi só para atravessar entre Samaria, para descer. Aleluias. Louvado, exaltado é aquele que é rei. E o Senhor nosso Deus, aí Deus me colocou aqui uma palavra assim, ó. Esse contexto era um contexto de uma divisão de Herodes, o pai, o grande. E ele deixou a herança dele dividida em governos. Ele não passou o reinado. Eita, Deus já está falando. Ele não dividiu e não deu para ninguém ser rei. Ele dividiu a herança para que fosse dividido em governança de território, que ele chamou de tetrarca. Se eu fosse você, começa a pegar, porque Deus fala em resposta em manto. E esses tetrarcas ele dividiu em 4 entre os seus filhos, na qual ele não deu coroa de rei para ninguém. Oh, aleluia. Está entendendo o reino do Senhor, do que ele vai fazer com sua vida, que Satanás está perturbando, querendo desmoralizar, trazendo situações, trazendo falsas doenças, trazendo desgosto, trazendo algumas perdas financeiras. Mas Jesus está no barco. E ele que é o rei, e os reinos se dobrarão. Em um momento difícil que a terra vai passar, que o hemisfério sul vai passar, que nações que andou tanto tempo endeusando os demônios vai passar, mas aqueles que estão cobertos com o Senhor vai ser guardado. Olha os lençóis cobrindo, que eu não estava entendendo. Aleluias. Aleluia, Deus fala como ele quiser. E aquele pai, o grande, um homem perverso, diz que o pai, o grande, Herodes, era perversão. E esse perversão, ele estava incluindo, no período que Jesus estava vivendo, eles não tinham mais vida, mas os seus eleitos, dividido em 4, estava. Eita Deus, esses homens, ele tinha entendimento, conhecimento da Torá, porque se a gente hoje não vai falar da genealogia desses 4 não, aleluia, de Operação Judeia, aleluia, vai ser outro dia, glória a Deus. Mas aqui diz a escritura que o governador da Judeia era Pilatos, o tetrarca, aleluias, da Galileia, aleluias, era Herodes o Antipas, o tetrarca da Itureia, aleluias, glória a Deus, lá embaixo, aleluia, hemisfério para baixo, no sul, era Filipe, e o tetrarca da Abilene era Lisânia. Eita, Jesus. Lembra dessa bagunça aqui? Eu digo bagunça porque quando João diz, eis que clama no deserto, e aí nós vemos lá no capítulo de Lucas 3, o 2, quando ele se depara e confronta essa barbuja familiar. E o que foi que os infernos fez usando a barbuja familiar? Colocou João na cadeia. Mas se cumpriu o que Deus determinou, aquele que clama no deserto, falado pelo grande profeta Isaías. Se cumpriu que teve que descer na humilhação essa família de bagunça. Tu não sabe o final que essa família de bagunça aconteceu. Elas não quiseram se inclinar no governo de Jesus. Aleluias. Mas elas teve que fazer coisas para beneficiar o governo de Cristo Jesus na terra. Como é que se diz isso, minha irmã? É porque eu não sei se você sabe, mas o templo de Jerusalém que foi ampliado,
Foi restaurado. Tá pegando? Se eu fosse você, começava a pegar. Ele foi ampliado, ele foi restaurado, ele foi reformado, ele foi alargado em tamanho, em auspiciosidade, através das mãos de quem? Da família. Toda desordenada, que tem seus deuses, mas sabe exatamente tudo da Torá, da palavra de Deus. Todos eles sabiam. Aleluias. E por isso, Deus Todo-Poderoso, após a destruição do templo de Salomão, que foi promessa, e o pai Davi preparou e colocou para seu filho. Olha, perceba. Aleluias. Deus está dizendo, quando é herança do céu, ele transfere todos os reinos de herança de Davi foram para o trono. Foi promessa de Deus. Não importa que no caminho teve situações. Teve queda, teve levante, teve levantamento, teve filho que se desviou, teve filho que operou, teve reinado entre essas heranças, descendência de Davi, que só Jesus mesmo sabe como foi. Aleluia, mas cumpriu-se. Deus diz, mas cumprir sua vida. Porque nesta aqui, o próprio Pai, que não tinha visão para o céu, que adorava outra situação, ele não transferiu nenhum reinado. Os filhos, como o universo é maravilhoso. Jesus tem visão do céu de tudo. E ele que dá ordem em tudo. Sabia que este, no máximo, ia governar dividido em tétraca, que é um título de governo que foi dado para os filhos do rei, o grande Herodes. E que no final, vocês, não sei se vocês sabem, tiveram mortes terríveis. Não toca no ungido, não toca naquele que é o Senhor, que fez misérias com Cristo Jesus, não ficou impune, um somente foi comido por vermes. E aí eu não vou nem entrar em detalhe para os outros, para a glória do nome de Jesus. O outro, a família toda devastada, com aquele troca-troca, né? Que estava uma pegando o irmão e a mulher foi e pegou o outro irmão. Eita Deus, Deus está falando, aleluia. E Deus disse, nessa barbuja não se coloca reinado na terra. Ele dividiu, foi em governos. Oi, o inferno se divide nos governos das trevas para querer paralisar aqueles que o Senhor chamou. Então, levante a cabeça, erga os teus ombros, ora e se revista, busque povo santo para orar contigo e com você, para com você, porque nesta cadeira tu vais sentar, rei, xarai, candaré, endereço. Porque o que é celestial tem descendência e herança, ela vai ser contemplada. Tua herança vai contemplar bênçãos, porque a maldição foi anulada quando você tomou a decisão que você serve ao Senhor. Toda a tua casa salva. E aqui, desse dito de reinados divididos, aqui era a divisão dos homens que já tinham escolhido que lado queria ficar. E quando escolhado queria ficar, no máximo se divide. E reinado que se divide, olha, lembra que Jesus falou assim? Que chamou ele de Mozebu? Falou, já viu o reinado dos infernos se dividir? Se dividir, ele se destrói. Não se destruiu? Essa herança tertática? Eita Deus. Porque todo mundo que ficou com poderio, mas ninguém foi rei. Quem era rei era Jesus, que nasceu e que seu antecessor queria matar todas as criancinhas que nascessem. Quem é rei é Jesus. Então, alegre-se. Tu tá debaixo do grande reino. E esse reino é o poderoso, na qual todas as nações da terra se dobrará. Aleluias. Se dobrará seus joelhos, se curvará diante do senhorio Jesus. E a tua herança vai contemplar as promessas do Senhor. E sua vida não vai passar nada enquanto Deus não entregar o que escreveu para a sua história. Receba para agora o nome de Jesus, porque Jesus, quando estava diante daqueles homens que rejeitavam, ele citou até a palavra de Isaías. Jesus falou muito em Isaías. Isaías, precursor da palavra do anúncio de Cristo. Eita glória, foi tremendo. E Deus fez grandes feitos para aqueles que creram nele. Depois dali, ele saiu de Nazaré. Olha, você não aproveitou não, é?
Aí ele citou a palavra de que Elias também, um profeta, não foi reconhecido no lugar. Precisou, estava uma grande fome naquele lugar. De muitas viúvas sem provisão e sem maridos. Mas só uma de longe em Serata foi que chamou o profeta. Ele fez grande milagre. Eu não sei que situação está passando, mas Deus permanece nessa posição. Na sua casa, não é necessariamente você está lá para que você também seja liberta. Aleluia. Não precisa crer. Precisa somente estar na posição. Quem faz é o Senhor Jesus. Aleluias. Naamã também. Saiu de sua terra longe para procurar um profeta longe, porque na sua casa o profeta também não fez os milagres. Então Deus disse, permaneça na posição, viu? Creia que eu levanto profetas. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluias, amém? Porque dele para toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Deus falou aqui, eu não preciso repetir. Jesus entrou com poder e disse que no mundo dele não há divisão, porque ele é o rei. E até aqueles teve que trabalhar para ele. Fez o templo muito mais situoso após o templo, da destruição do templo na época da Babilônia, que era o templo de Salomão. Fez maior. Ele disse, olha, você nem comunga aqui, né? Mas eu vou fazer você fazer maior. Eu não sei o que Deus está falando. Eu não sei. Mas foi maior e mais esplendoroso que o templo. Ficou um templo suntuoso de Jerusalém. Feito pelas mãos daqueles dos tertacas. Que nem tão somente entenderam nada. Porque nem reinado eles receberam. Mas aí tiveram que botar a coroa no rei. E naquele momento da coroa do rei espinhosa, foi quando o diabo perdeu. E Jesus venceu, porque ele nasceu para isso. Então você é muito mais que vencedor, amém? Graças a Deus, revista-vos de toda a armadura, aleluias, e fuja de situações que possam lhe colocar em situação de perigo, aleluias, amém? Ore, se for para voltar, volte, ore o Senhor e vá a outro lugar. A paz do Senhor, graças a Deus pela rica oportunidade.